Boa noite a todos os companheiros, a todas as companheiras que têm acompanhado aí as nossas palestras virtuais da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes Nosso Lar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse encontro virtual. Continuamos sempre solicitando a todos que divulguem esse nosso trabalho, essas palestras, que são feitas com muito carinho, e a gente sabe que as plataformas sociais nos permitem fazer com que o conhecimento espírita, as palestras espíritas, cheguem a um maior número de pessoas. Apesar de termos as palestras presenciais nas quartas-feiras, temos essa da segunda-feira virtual, que a gente envia o link, e esse link pode ser repassado por vocês aos familiares, aos conhecidos, aos amigos, aqueles que se interessam pelas explicações da doutrina espírita, pelas palestras, aqueles que não precisam ser espíritas, qualquer outro credo religioso, mas que tenha simpatia, envie até eles todas as segundas-feiras. Por quê? Porque é uma forma de fazermos a doutrina chegar ao maior número de pessoas. Esse é o nosso objetivo. E dar também essa tranquilidade, já que na segunda-feira, na nossa casa, é um dia de tratamento espiritual, por indicação feita nas quartas-feiras. Então, só vai frequentar a casa aqueles que estão em tratamento espiritual. Então, aqueles que não podem ir, no conforto da sua casa, do seu lar ou no seu trabalho, aonde estiver, pode acessar a palestra virtual e ter esse conforto de poder não ficar sem esse contato, com a doutrina. Nós teremos na noite de hoje conosco, falando com cada um de nós, o palestrante Paulo de Tarso. Já há muito tempo ele faz palestras para a nossa casa, tanto de forma presencial como também de forma virtual, e ele vai trazer o tema Levanta-te e Anda, que consta do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente sabe que também é uma ocorrência bíblica, uma passagem de Jesus em que ele pede para que alguém se levante e anda, que é o que nós estamos todos convidados a fazer, diante das dificuldades, diante do nosso dia a dia complexo, que são os dias de hoje, que a gente tenha força, levantar, andar, ir adiante, ir à frente, enfrentar as situações difíceis com alegria e com esse consolo, nos sustentando, que é o consolo espírita. Agradecemos de coração a esse companheiro, Paulo de Tarso, pedimos a Deus que o ilumine, que continue dando a ele as intuições boas para que ele continue os seus estudos espíritas, aprofundando cada vez mais, para que possa, nas oportunidades, estar conversando conosco, transmitindo esses ensinamentos, esses conhecimentos que ele adquiriu. Muita luz na sua vida, Paulo de Tarso, na sua família, que você tenha muita força para continuar nessa trajetória. Vamos então nos preparar para que possamos agora fazer aquela conexão à distância, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai, elevando os nossos pensamentos a Jesus Cristo, o Divino Mestre, rogando paz em nossos corações, rogando permissão para que estejam entre nós, aonde estivermos, os benfeitores espirituais, aqueles amigos que não se cansam de nos ajudar, de nos incentivar, de nos impulsionar adiante, fazendo que nas pequenas dificuldades da vida nós possamos encontrar as forças necessárias. Então, que esses benfeitores estejam conosco esta noite, que nós possamos estar interligados através desta palestra virtual, para que, ao absorvermos os conhecimentos transmitidos, possamos vibrá-los em pensamento, para que aqueles irmãos desencarnados, necessitados de auxílio,
necessitados de ajuda possam receber esses pensamentos aonde estiverem. Sejam próximos de nós, sejam distantes de nós. Porque o pensamento é tudo. Então, nessa conexão, nós vamos aproveitar ao máximo a palestra da noite e no final da palestra, que possamos vibrar juntos, através do passe à distância, para que essas energias fluídicas do bem possam alcançar aqueles em quem pensarmos, em quem direcionarmos os nossos pensamentos. Senhor Jesus, esteja conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui estamos novamente, utilizando-nos desta ferramenta tecnológica para poder falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, rogando a este Mestre maior que nos ilumine e que nossas palavras possam encontrar eco nos corações daqueles que precisam. Lembrando, como eu gosto de dizer muito, que quando nós nos propomos a fazer uma palestra, fazer uma exposição doutrinária, nós normalmente falamos para nós mesmos, porque é o primeiro objeto do nosso desejo a que encontre eco as palavras do Evangelho em nossos corações. Nós iremos conversar neste momento, tendo como tema Levanta-te e anda. Esse tema pode ser encontrado no Evangelho em algumas passagens que nós iremos citar aqui, mas tem uma que está intitulada O Paralítico de Cafarnaum, que pode ser encontrado no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 12. E é sobre isso, sobre essa proposta de Jesus para as nossas vidas, para que nós possamos nos levantar e caminhar, que nós iremos conversar. Para fins de entendermos melhor, eu farei uma leitura do que está exatamente neste livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, né, um dos evangelhos sinópticos, no capítulo 2, versículo 3 a 12. O texto diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo-o
um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Antes de seguirmos na nossa conversa aqui, aparece por algumas oportunidades a palavra arrazoavam, arrazoavam-se, arrazoou, arrazoou ele. Só para título de esclarecimento, isso aí quer dizer duvidou, argumentou, repreendeu, criou um processo de discórdia dentro daquele contexto. Então, quando os profetas e quando aqueles que estavam acompanhando, os fariseus, os saduceus, quando diz assim que eles arrazoavam, Jesus pergunta: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Porque estão cheios de dúvidas, cheios de questionamento em vosso coração. É isso. E Jesus, ele faz um processo que aparece em vários outros textos bíblicos, que é o milagre, o levanta-te, o fala, o enxerga. E nós, desde a nossa infância religiosa, a gente às vezes lê esse texto de Jesus e nos maravilhamos com o efeito físico do seu poder, que é enorme, é considerável. Mas talvez a gente ainda não tenha parado para poder raciocinar que muito além desse poder físico de levanta o paralítico e anda, de restitui a visão ao cego, existia muito mais do que isso, uma proposta de ação para nós como espírito que somos. Se nós pensarmos que somos um espírito, que estamos vivendo um momento de reencarnação, ou como reencarnados, se entendermos que a nossa vida nesse corpo físico, ela é relativamente curta, aliás, ela é muito curta, melhor dizendo, se comparada com a vida nossa como espírito eterno que somos, talvez a gente comece a entender que a fala de Jesus, ela tem uma profundidade que a gente não conseguiu captar ainda, que não é restituir um vigor físico, mas é restituir-nos um vigor espiritual, que talvez a gente não tenha ainda parado para poder pensar que é aquilo que a gente precisa de verdade. Então, quando a gente relê esse texto de Marcos, e minha fala aqui, ela está estruturada em cima de algumas fontes, esta fonte especificamente está num site, que você pode escrever junto, chamado bibliadocaminho.com/o caminho, que traz esse estudo específico, cujo título eu vou pegar aqui, tá assim, é um estudo espírita, dentro do EAD, você pode ler isso também no EAD, é o tomo 2 do EAD, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. E aí tem roteiro 1, o paralítico de Cafarnaum, mas não é só em cima desse texto que a gente vai conversar aqui. Mas nesse texto, traz para a gente algumas observações. Então, primeiro é explicando alguns pontos que ficam, parece que, soltos no texto. Primeiro, o desejo do paralítico em ser curado. Então, olha só,
Ele tinha, antes de tudo acontecer, o desejo da cura. Parêntese. Será a cura física? Ou o que esse paralítico precisava era de uma cura espiritual, de uma cura moral. Ele precisava olhar para ele e entender que o que ele queria era possível de ser feito porque ele queria. Então ele tinha que ter o poder de acreditar em quem? Nele primeiro. O que eu quero é possível. Se eu chegar a Jesus e pedir, eu vou ser curado. Mas eu primeiro preciso acreditar que se eu chegar, eu consigo. Olha a leitura. Às vezes eu enxergo na incrível capacidade do Cristo em me curar. Eu sei que Ele me cura de toda e qualquer dor, seja ela física, seja ela espiritual. Mas em que momento que eu tenho uma fé forte suficiente para acreditar nisso? Então é a primeira leitura. Depois, a percepção no texto de que eu não faço nada sozinho. Quando fala quatro amigos foram ajudar. Às vezes eu estou tão introspectivo, tão para dentro de mim, que eu não me enxergo que para avançar eu preciso contar com os outros. Eu tenho que contar com os outros. Somos um ser social. E o Livro dos Espíritos nos fala, através da codificação do nosso queridíssimo Allan Kardec, que eu não avanço na minha individualidade, eu avanço me experimentando e convivendo com outros. Então é uma outra situação que eu preciso entender. Depois, as dificuldades que o doente e os amigos tiveram. O ambiente, narra a história, estava cheio, pouco espaço, ele era um paralítico, ele estava acamado, os amigos tiveram que ir junto com ele, vamos achar um jeito aqui, vamos fazer um buraco no telhado para que o Cristo Jesus possa nos ver. Depois, a própria cura, a bênção da cura realizada por Jesus. E depois, a hora que Jesus resolve responder aos escribas, aos fariseus, né, que duvidam dele. Fala, mas quem é esse para falar que em nome de Deus eu quero te curar? Aí ele fala, levanta-te e anda, né? E aí ele mostra que ele é o ungido, né? O primogênito de Deus e que tinha aquele poder de magnetismo que só ele até hoje na nossa história a gente consegue enxergar que tenha tido. Então assim, esse é o primeiro entendimento, que dissecando o texto bíblico. Ainda citando o EAD, no texto que está no site Bíblia do Caminho, fala assim, citando uma frase do nosso irmão queridíssimo Bezerra de Menezes. Bezerra fala assim, Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de prova e de expiações num planeta de regeneração, o que ele faz? Ele apresenta para nós um novo recomeço, um raiar de um novo dia, para alimentar-nos, seres cansados que somos de sofrer, cansados que somos de viver, às vezes, numa eterna circunferência sem avançarmos, né? A gente precisa avançar. As curas de Jesus, claro, estavam baseadas no seu magnetismo incrível, no seu poder incrível, o que foi, a gente sabe disso, desenvolvido. Mas a gente, será que só naquela época chegava a Jesus esses doentes do corpo e da alma? Ou nós, doentes do corpo e da alma, continuamos precisando desse mesmo Jesus? Quantos de nós, nesse ano de 2023, que é o momento em que a gente está gravando esta nossa conversa, especificamente no dia 1º de fevereiro, quantos de nós não estamos começando um mês, às vezes, moído pelo que foi o mês de janeiro, ou que foi o ano de 2022, ou que foram os anos anteriores, e estamos nos descobrindo sedentos desta cura, desta necessidade de nos convencermos que é preciso levantarmos para andarmos. Mas a gente está fazendo o que exatamente para poder ter esse avançar, que é alguma coisa que não pode ser, como o texto fala, tão individualizado. Então é preciso eu olhar para este corpo meu entrevado, para este corpo meu paralítico. Eu não estou falando do corpo físico, eu estou falando do corpo espiritual, desta minha dificuldade de dedicar tempo, energia, disciplina para poder
viver esse evangelho do Cristo, para ser exemplo desse evangelho do Cristo e não simplesmente para ficar dentro de um contexto de leitura. Quantos de nós, né, estamos despertos para poder vivermos esse momento verdadeiro do evangelho de Jesus? Se a gente pegar lá o texto do livro de Marcos, a frase, vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, fica claro que os amigos se propuseram a superar obstáculos deles também. Eles enxergaram que aquela pessoa precisava deles, que era um amigo e que eles poderiam... O amigo tinha fé em ser curado, mas em algum momento esses irmãos também tiveram. Senão não iriam se propor a fazer essa ajuda. Outra coisa é deixar claro no texto que a vida na terra, mundo de prova e expiação, né, o segundo mundo mais atrasado, a gente só está um pouco avançado em relação ao mundo primitivo. E o mundo de prova e expiação, o livro dos Espíritos fala, o mal tem preponderância ao bem. Então nós temos tendência ao mal, é um mundo de maldade. E aí é preciso levantar para querer andar. E aí, de novo, transcende a letra morta. Está falando muito mais do que o paralítico levantar e andar. Está falando da paralisia espiritual que nós sofremos quando nós reencarnamos nesse mundo, totalmente alinhado com o padrão vibratório de um mundo de prova e expiação. Nós somos espíritos de prova e expiação. Em nós o mal tem mais força do que o bem. Fazer o bem é um esforço diário, eu preciso. Fazer o mal é natural em mim. Eu tenho muita facilidade em ser mal. Eu tenho muita facilidade em reverberar uma fofoca. Eu tenho muita facilidade em falar mal de alguém. Eu tenho muita facilidade em assistir uma programação ruim na TV e gostar daquilo que eu estou vendo, falando que eu estou sendo bem informado. Eu tenho muita facilidade em fazer julgamento do meu irmão, em condenar o meu irmão sem entender. O mal é mais forte em mim, mas muito mais forte do que o bem. E é isso que o texto fala. Mais para frente, fica claro que existem enfermidades que permitem-nos buscar ajuda, buscar socorro. Mas nós temos dificuldade porque nós não temos humildade para reconhecer as nossas mazelas e entender que aquela cura, que aquela ajuda, ela está muito além da nossa capacidade de buscar agora. Né? Mais à frente, ainda no livro de Marcos, tem um texto que fala assim, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus não falou, você está curado. Não era físico, era espiritual. Se os pecados estão perdoados, isso te capacita a levantar e andar. Então, porque às vezes eu preciso... Fica claro no texto que aquele irmão, ele precisava desse despertar. Ele buscou esse despertar, mas ele buscou na fé daquele irmão. Esta fé foi construída, esta fé foi desenvolvida. Talvez a dor de estar paralítico, a dor daquela limitação física fez ele buscar e entender esse Jesus mais rápido. E às vezes nós estamos plenos das nossas faculdades físicas e intelectuais, e isso é exatamente o que está nos distanciando de buscarmos o Cristo Jesus. A gente às vezes fica soberbo, ficamos conscientes de nós mesmos, da nossa capacidade, a capacidade que tem o meu raciocínio intelectual, a capacidade que tem o dinheiro, a capacidade que tem o poder do cargo em determinadas atividades. E isso é exatamente o problema, é isso que nos distancia de buscarmos entender este Cristo Jesus que se propõe a curar-nos na nossa essência espiritual. Porque o corpo físico, mesmo que ele me permita curar uma situação física, esta situação física é passageira. Então, às vezes eu estou com uma doença, com uma dificuldade física, e o Cristo Jesus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele me cura, mas ele cura para um corpo limitado fisicamente, que eu estou agora com 50, ele me estabelece uma cura, eu vivo mais 40, mas ainda assim é limitado do ponto de vista do Espírito que sou, que é um Espírito eterno.
Não que eu não queira essa cura, não que nós não queiramos essa cura, mas é bom a gente entender que esta obra tem que ser feita em nós, alma, em nós, espírito, que esta cura tem que ser dentro, para que eu entenda a plenitude da vida e do amor do Cristo Jesus por mim. E aí eu posso exercer amor pelos outros, um amor despreendido, um amor mais pleno, um amor mais equilibrado. Então, nesse aspecto, esse texto é muito bonito, né? Nesse e em outros aspectos. Muitas pessoas nesse material do EAD falam que confessa a necessidade do Cristo, mas a maioria alega obstáculo para poder viver e buscar o Cristo. Eu faço isso, nós fazemos isso, muitos de nós fazemos isso. E a gente consegue encontrar tempo e espaço para outras coisas e para viver o Evangelho do Cristo Jesus. E não é viver em palavras, eu sempre falo, eu faço palestras há muitos anos. Não tem nada mais fácil na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, porque eu não falo só dentro do movimento espírita, não tem nada mais fácil do que falar. Não tem nada mais fácil do que falar de Jesus, do que falar de Deus, de usar a comunicação para poder causar uma boa impressão através da fala. Mas viver esse Evangelho, viver esses textos, é muito, muito mais desafiante. Ainda voltando ao texto, Jesus fala ao paralítico, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Nós já falamos sobre isso. Então, Jesus estava consciente do que aquele irmão trazia de pecado e que aquele irmão, em algum momento, despertou para buscar o Cristo. E buscar o Cristo significa entender o Cristo para dentro de nós e nos perdoarmos. Alguns de nós carregamos cruzes extremamente pesadas, com pecados ou com erros que cometemos, que por certo o Cristo já nos entendeu e perdoou, mas nós não nos perdoamos. E a gente precisa nos libertar desses nossos pecados particulares. Essas são as vibrações kármicas e elas nos impedem de continuar avançando. E o texto fecha, né, o texto que nós estamos discorrendo sobre ele aqui para poder continuar no assunto, falando que ali estavam sentados alguns escribas, né, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí fica claro que Jesus se dedica a entender e superar as nossas imperfeições. Ele está... Jesus é amor, né? João fala para a gente no livro de João, Deus é amor. E Jesus é amor, né? O seu Filho é o mais próximo da nossa percepção e do nosso entendimento de Deus. Então, Jesus, que conhecia aquele irmão, que conhecia as suas particularidades, ele poderia perdoar os pecados, mas ele fala: levanta e anda, porque perdoados estão os pecados. Então, ele consegue fazer uma complementação daquele texto, daquela situação. A gente sabe a história, lê uma tradução ou lê outra, ela muda um pouco, mas a essência a gente não ficar preso, nós não ficarmos presos à palavra cura, porque ela pode parecer às vezes superficial, e nem todo mundo que é curado, ele vai entender que precisa se manter dentro daquilo que é o Evangelho de Jesus, vai achar que aquilo é um prêmio e vai usufruir, claro, daquele prêmio, às vezes se desviando do caminho correto. Então a gente precisa entender isso. Nem todo mundo que está passando pela experiência kármica de uma deficiência física ou de um problema de saúde terá esse problema resolvido no curso desta encarnação. Então eu não posso ficar dependendo de uma cura física, porque talvez eu estarei frustrado. Quando a proposta do Evangelho é curar-me como espírito que sou. E o plus, o algo mais, o prêmio talvez é ter a cura do corpo físico. Então não é o contrário, né? Primeiro eu me curo fisicamente e depois eu desperto espiritualmente. A proposta, através das nossas dores, quaisquer que sejam elas, é o despertar espiritual. E o prêmio pode ser a cura física.
nem sempre vai acontecer, porque o propósito da nossa experiência carnal talvez não seja este neste momento. Então, o paralítico talvez ele tivesse pouca coisa para poder oferecer, ele dependia de todo mundo, ele era um recebedor da misericórdia alheia, né? E quando ele passa por essa experiência, ele consegue às vezes compreender que é a oportunidade exatamente de desenvolver o lado espiritual dele, que às vezes com a nossa rotina do dia a dia a gente fica tão distante. Quando a gente tem um desafio físico, a gente acaba buscando a medicina, e devemos sempre buscar a medicina em toda e qualquer circunstância, e buscamos Deus. Não significa uma ordem de hierarquia aqui não, tá? O ideal é buscar os dois sempre, e entender que para problemas físicos, a medicina está aí a serviço de Deus, e a gente tem que procurar o médico mesmo, o psicólogo, o psiquiatra, não é? E para problemas espirituais, a gente procura a espiritualidade desenvolvida e o caminho, né? Jesus já falou para a gente que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele é o caminho. Então, a cura física, ela é pouco compreendida. Mas ela é mais do que o fim da paralisia. É normalmente um convite para a gente recomeçar. E aí eu trago um outro texto que está no site correioespírita.org.br, que fala assim, ó. Chegará talvez o dia em que os torvelinhos domésticos se converterão em hálito insuportável na química das relações familiares, nos convidando ao abandono do parente problema à própria sorte. Onde existe o convite, existe a responsabilidade. A gente não abandona ninguém, né? É possível que o familiar te arroje aos piores adjetivos e te compartilhe vis sentimentos. Não. Porém, jamais ignore que o doente necessita de ajuda, né? Jesus fala, né? Quem é que precisa de médico, não é? Não são os sãos. Mesmo que se apresente sob as vestes da intolerância, paciência e oração. Não permita que a paralisia dos sentimentos nas trilhas da reencarnação convite maior à reconciliação. Quando cansar-lhe o coração diante do abandono e insensatez dos seus, recorde o mestre. Levanta-te e anda. Prossegue os dias renovando os teus sentimentos no desfiar do tempo que te compete e te é permitido. É possível que as dificuldades te apresentem a escassez da desgraça? Claro. Guarde-te da revolta, abstém-se do desespero. Ambos apenas chegarão a que vivas em torno de ti mesmo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o que está falando para a gente? Para a gente continuar insistindo em fazer o que é correto, mesmo diante de alguma dificuldade, qualquer que seja ela, né? É levantar e caminhar. O egoísmo, diz o texto, é paralisia maior do espírito. Recorda o Cristo e roga-lhe as forças para prosseguir, apesar das intempéries e obstáculos impostos para o teu próprio burilamento. Novamente a frase, tema da nossa conversa, levanta-te e anda. Não te permitindo estacionar os sentimentos no amargo da revolta. Perceba, então, que não é a maca paralisadora. Esta maca é simples instrumento, criação própria para acomodar a respectiva dificuldade. Portanto, continua, talvez alguns, aceitando os convites da revolta, se acomodem desconfortavelmente nas padiolas do excesso do amor próprio, paralisando de forma dolosa as respectivas possibilidades e labores. Aqueles que se arrojam à revolta jamais terão as credenciais do equilíbrio, atender e tendem a paralisar-se incomodadamente no cadinho dos sentimentos amargurados. Outros, porém, escolhem deitar-se no chão confortável e anestésico dos prazeres mundanos. A escolha é individual, a colheita também. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos a capacidade de escolher. A gente que às vezes não usa bem isso. E quando a gente escolhe errado, a gente atribui a escolha a terceiros, e nunca a nós mesmos. A nossa pequenez, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa dificuldade de querer levantar e andar. Todos nós temos livre-arbítrio. Não importa se até agora eu caminhei errado. Se eu quiser caminhar certo, eu levanto e ando. Falo não. Se eu fui, na direção tal e eu resolvo fazer um caminho inverso, eu faço esse retorno e vou embora para um outro caminho, um caminho melhor.
mas a escolha é minha, né? Como diz o texto, a escolha é individual, a colheita também. Eu não vou colher na lavoura de ninguém, e ninguém vai colher na minha lavoura, né? O que eu plantei, eu colho. O texto segue dizendo assim: a rota da fuga da alienação será a paralisia fatal à missão ordinária e individual. Jamais poderá acolher corações aquele que se enclausura nas sensações. A escolha é difícil e carrega o sobrepeso das antigas paixões, ainda vivas no espírito. As fantasias infelizes, revividas, paralisam a tua alma. Levanta-te e anda, sem permitirdes a perda de tempo. Ninguém atende lágrimas entregue ao desânimo. Jamais um revoltado consolou um coração. Ainda sob a égide da vaidade e orgulho, a palavra nunca encontrou o endereço da sinceridade e exemplo, sendo, portanto, semente inútil e talvez falsa. Então não basta ficar conversando, né? É preciso agir. Se te encontras neste meio, apressa-te em desvencilhar-te, coloca-te em pensamento e oração, fitando os olhos luminosos do Cristo. Roga-lhe ao coração, escuta em teu íntimo, levanta-te e anda. Paz a todos. Esse texto está no livro Primícias do Reino, capítulo 7, pelo Espírito de Amélia Rodrigues, do nosso queridíssimo, amado irmão Divaldo Pereira Franco. Aliás, oportunamente, um abraço carinhoso ao nosso irmão Divaldo, né? A todos os nossos irmãos que continuam levando o Evangelho de Jesus e que por nossa invigilância como seres humanos, espíritos atrasados, e por uma opinião pessoal desses irmãos, a gente acaba, às vezes, querendo desconstruir uma construção de amor e de trabalho ao próximo. Ao nosso irmão Divaldo Franco, nosso abraço carinhoso e fraternal, sempre. Mas voltando aqui ao nosso tema da noite, ou do dia, para depender de quem está trabalhando, né? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Jesus, como eu falei no começo, tem diversas passagens que ele fala isso. Tem uma no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 12. Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, né? E eles veem um coxo que pede esmola, e aí Pedro não tem esmola, mas fala: olha, o que eu vou te dar é muito mais do que isso, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E aí ele olha para o coxo, olha nos olhos dele e fala: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aí o coxo levanta e anda. Que não é essa outra passagem que a gente estava falando de Marcos, mas é mais uma oportunidade dessa experiência ímpar com o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nós temos dificuldade de entender ele nessa plenitude mágica e de viver ele desta forma, né? Isso pode ser lido também, tem outra passagem que tem a mesma frase, levanta-te, apanha teu leito e anda, está no livro de João, capítulo 5, versículo 8. Então, para a gente encerrar, é importante entender que esta proposta de Cristo, ela não é, de novo, física, ela é uma proposta de transformação, de nós nos desprendermos dos grilhões que estão prendendo o nosso coração e caminhar para uma renovação. Às vezes a gente conversa com os colegas, conversa dentro das nossas casas de oração, conversa com os grupos de amigos no nosso lazer, no trabalho, e a gente percebe as pessoas quando vêm conversar conosco pedindo uma opinião, e nem sempre nós temos uma boa opinião, né? Mas a gente busca a fonte, que é o Evangelho de Jesus, as pessoas querendo levantar, passando por um momento de aflição, mas não entendem que isso é uma decisão de foro muito íntimo. Eu preciso um querer, que é o que é falado pelo texto que o nosso irmão Marcos trouxe para a gente, né? Refletindo uma passagem do Evangelho de Jesus que ele experienciou, se não pessoalmente, né? Ele chegou até ele para ele contar para nós. É preciso um querer que transcende eu falar eu quero. Quando eu era instrutor de treinamentos de relações humanas pela Dale Carnegie, tinha uma das nossas aulas, né, um dos nossos encontros, em que a gente falava sobre o poder que tem eu entender que
querer é importante, né? Tinha um momento que a gente falava assim, eu posso. Então, a primeira coisa para poder mudar é entender que pode. Eu quero era a segunda coisa dentro desse exercício que a gente fazia. E aí vinha o terceiro passo, que é onde a gente falava que as pessoas ficam, né? Eu vou fazer, que é a ação. Então, eu quero. Eu posso, mas eu vou agir. Eu vou levantar e falar, não, o caminho é esse. A gente vê isso em várias frentes, nossa. Então, é uma proposta de renovação. É sermos atacados, sermos injuriados, sermos diminuídos. Isso faz parte de um processo de crescimento no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Muitas das vezes somos nós que fazemos isso, né? Nós que cometemos esses erros. Mas quantos de nós estamos preparados para poder falar, não, eu vou mudar a minha forma de agir, eu vou mudar com outro e eu vou buscar ser melhor. E não vai ser a partir de segunda-feira, porque parece que é um dia melhor de começar, não vai ser a partir do primeiro dia do ano que vem, não vai ser a partir do primeiro dia do próximo mês, não, eu farei isto agora, porque isso é importante para mim, isso é importante para aqueles que me cercam, é importante para as pessoas que dependem de mim como líder de empresa, líder de departamento, líder familiar, líder religioso, ou depende de mim e dos meus líderes, já que eu estou na condição de ser liderado. Mas qualquer que sejam as pessoas que se relacionam comigo, merecem uma pessoa melhor. E eu mereço ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Quantos de nós, de verdade, entendemos essa dinâmica, entendemos a grandiosidade dessa situação? Porque, às vezes, o esforço de querer ser um pouco melhor, a gente consegue compreender que não é mais pelo outro, pelo ambiente, pelo cargo, é para mim. É para que eu possa viver melhor. É para que eu possa usufruir melhor das coisas da vida. É para que eu tenha um pouco mais de controle mental, moral, espiritual. É para que eu tenha prazer em fazer coisas pequenas e não somente coisas grandiosas, que às vezes eu passo uma vida buscando e não consigo alcançar. Que eu sair, às vezes, e ouvir a chuva, olhar para o céu que está estrelado e achar que é muito bonito, ver o amanhecer, ver o entardecer, olhar para um jardim, olhar para um riacho, olhar para as pessoas que eu amo e que eu quero bem. Mas eu vou fazer isso quando eu tiver uma proposta verdadeira de ação. Quando isso fizer sentido para mim, quando eu conseguir entender a profundidade disso, eu irei, talvez, neste momento, levantar e andar. E todos nós temos capacidade para isso. Não é, insisto, uma deficiência física, qualquer que seja ela, qualquer que seja o nome que eu possa dar a isso, que me impede. Levantar e andar tem a ver comigo. Espírito. Se eu puder levar o corpo junto, amém. Se eu não puder, eu, espírito, vou em lugares que este corpo físico jamais sonhou em alcançar. Porque eu posso. E se eu posso, e se eu quero, eu vou agir. Que Jesus nos preencha de bênçãos, que Jesus nos permita crescer em espírito e em verdade, e que nós tenhamos motivos e mais motivos para uma ação. Que este Cristo Jesus possa estar com todos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, para que nós possamos iniciar essa última parte. Depois de tantas reflexões da nossa palestra, nós queremos continuar com essa vibração maravilhosa e queremos acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos sintonizando com a espiritualidade maior,
com o nosso querido mestre, com a equipe espiritual da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E vamos iniciar pedindo por essa casa maravilhosa que nos acolhe, rogando a sustentação de toda a equipe espiritual, dos trabalhadores, dos frequentadores e de todos vocês que estão conosco virtualmente, mas também perto do nosso coração. Mestre querido, ilumina todos nós. Ilumina todos aqueles que estão em sua caminhada por vezes difíceis, com problemas, com dificuldades. Ilumina aqueles que estão passando por provações, por dificuldades imensas na área da saúde, problemas sentimentais, financeiros. Seja qual for a dificuldade, ilumina todos esses nossos irmãos, fortalecendo para que tenham bastante fé, esperança e energia. Porque tudo passa como nós já sabemos, Mestre amado. Ilumina os lares, as famílias, as crianças, os nossos jovens. Ilumina o nosso planeta, toda a humanidade, aqueles locais de conflito, de guerra, de problemas políticos, religiosos, onde há grande sofrimento nesse momento. Outros locais que estão sofrendo intempéries da natureza, passando por problemas em que muitas pessoas, muitas famílias estão perdendo tudo que têm. Fortaleça o Senhor, ilumina esses locais. Olha o nosso Brasil, a nossa pátria, ilumina o nosso país também, Mestre amado. E nesse momento nós queremos te pedir que nesse passe à distância, todos nós possamos te sentir muito próximo do nosso coração. Que possamos sentir nesse momento as energias refazedoras da nossa parte física e espiritual. Que possamos sentir que o Senhor nos olha com muito carinho e amor, nos trazendo aquilo que necessitamos, para que nós possamos ter fé, para que tenhamos muita esperança. Olha, Mestre querido, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Traz para nós o teu amor puro, para que nós possamos nos espelhar no teu exemplo, para que possamos trabalhar em nós a reforma íntima, tão importante, especialmente nesse momento em que nosso planeta vai lentamente transitando para se tornar um planeta de regeneração. Mestre querido, ajuda-nos, Senhor, nessa reforma íntima, nessa mudança que precisamos fazer, para que nós possamos acompanhar essa evolução do nosso planeta, juntamente com ele. Mestre, nós queremos te pedir pelos nossos entes queridos, que retornaram à pátria espiritual, que lá se encontram também tentando caminhar, embora também sofram como nós as saudades, sofram com a perda, mas mesmo assim, te pedimos que nos fortaleça e que fortaleçam nossos entes queridos que desencarnaram, porque sabemos que todos nós um dia iremos nos encontrar e encontrarmos o teu amor e a tua luz.
Senhor Jesus. Que a espiritualidade possa trazer as energias e os fluidos para a fluidificação da água, para que ao fazer uso possamos encontrar ali o alimento espiritual que tanto necessitamos. E também o nosso refazimento físico. Que o Senhor esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre, e que assim seja. Meus queridos, não esqueçam da oração. Vocês sabem da importância de nos mantermos sempre com o padrão vibratório alto, junto a Jesus e a espiritualidade.